Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame, onde a gente trata sobre os mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. Eu sou o Gabriel Rubinstein, editor do site Future of Money, e hoje tenho comigo a ilustre presença de Alexandre Adolio, co-founder e CEO da Sônica e também um Web3 Builder, e a gente vai falar muito sobre Web3, óbvio, blockchain, enfim, muita coisa para a gente conversar. Seja bem-vindo, Alexandre, tudo bem? Prazer estar aqui, agradeço aí o convite. Bora buildar. Boa. Bom, eu vou começar esse papo já puxando um assunto aqui que acho que não é polêmico, mas sei que não é fácil de responder. Mas eu tenho conversado com muita gente aqui no podcast é, que tem startups ou empresas de Web3, e eu percebo que muitas delas é muito difícil explicar o que elas fazem exatamente. E aí eu queria que você explicasse o que faz a Sônica e por que que a gente tem tantas empresas de Web3 que ou fazem tanta coisa que é difícil explicar assim de forma sucinta, ou de fato elas têm um produto ou serviço que é realmente complexo. Mas diga lá, Alexandre. Vamos lá, né? Eu acho que faz parte aí do que o mercado, como o mercado está se desenvolvendo, né? Eu acho que a gente acaba tendo uma pluralidade de coisas acontecendo. E de fato, eu considero a Web3 uma indústria transversal. Ela não é uma vertical de negócios, né? É uma tecnologia que eu consigo atender várias verticais, desde agricultura, finanças, economia criativa. Eu acho que devido a isso é o motivo da gente ter as startups, quando vão explicar o que elas fazem, fica essa impressão de que é muita coisa, mas a tecnologia que é o stack de Web3, ele realmente são várias variáveis, né, acontecendo ao mesmo tempo para dar certo. E a Sonic é uma plataforma que ela foi desenvolvida para ser um facilitador, para que qualquer empresa, pessoa, profissional possa lançar seu projeto, lançar projetos, lançar tokens e NFTs de forma muito facilitada, em um sistema completamente sem código e em jornadas únicas de poucos cliques para fazer acontecer. Resumindo, é um launchpad tecnológico que une Web3 e Web2 para lançamento de projetos. Legal. E eu recebi um material da Sônica recentemente, acho até que foi alvo aí de notícias dos sites especializados, Sim. falando sobre o uso de blockchain e de ecossistemas em Web3 para redução do CAC, né? Para quem não sabe o que é o CAC, você pode explicar melhor, mas é o custo de aquisição, né, de usuários para empresas, é Isso, isso? isso mesmo. E então, reduzir o CAC usando blockchain, isso é algo que eu também já tinha visto uma outra empresa, que inclusive já esteve aqui no podcast conversando comigo, que é a Lumix Studio, que Uhum. também é, fala sobre esse tema. E, e eu acho que o uso de blockchain para fins de marketing é algo que me interessa muito, porque eu vejo vários caminhos e potenciais aí para não só reduções de custo, mas otimização, uma nova forma de fazer marketing, né? Acho que os NFTs a gente já falou bastante aqui também dos NFTs como ferramenta de engajamento, de criação de comunidades, enfim, tem muita coisa que passa muito perto do marketing, pode ser abraçado por ele. Eu queria que você falasse um pouco desse caso específico aí do CAC e como que a Sônica pode reduzir esse custo para empresas usando blockchain. Para isso eu tenho que contar um pouco da história minha e da empresa com Web3, né? A Sônica, ela nasceu como uma empresa de Web2, na verdade, como um website builder para agências de uma pessoa só aqui na região, aqui em Santa Catarina. E nós crescemos, a empresa nasceu em 2019 e crescemos bastante em 2020 devido à pandemia, um monte de negócios indo para online. E em 2021, muito bem tracionados, a gente saímos lá de 15 clientes para 200 clientes em 6 meses. E a nossa principal forma de conquista de clientes era inbound marketing,
ou seja, publicidade, impulsionamento em redes sociais e usando mecanismos de busca. Então, para você ter uma ideia, no começo de 2021, nosso custo de aquisição de cliente era mais ou menos R$ 180. Em 2 meses, pulou para 340. Então, e praticamente ficou inviável. Foi quando a gente foi buscar novas formas de adquirir clientes. Então, quer interromper? Pode ir Não, perguntando, tá? não, fica à vontade. Então, isso é uma dor que a gente sentiu. Por que isso aconteceu? 2 motivos. Primeiro, a gente tem um oligopólio em mídia, né? Então, tem duas grandes empresas e elas se controlam praticamente tudo, né? Que é o Google e a Meta. Então, o mercado, quando você tem um mercado de 2 players só, você não tem a competitividade é praticamente nula. Então, eles regulam o preço conforme o humor deles, né? E isso acabou que aconteceu que a gente ficou realmente sem saída. Como é que a gente vai continuar na nossa máquina de vendas a funcionar? E nessa época, eu pesquisando bastante, né, eu inclusive escrevi uma coluna de cultura digital aqui para um veículo da região. Eu acabei esbarrando em NFTs, que é o caso do Beeple, e comecei a pesquisar a tecnologia e percebi que esses colecionáveis digitais eles passavam a ser uma forma de expressão cultural e como expressão cultural, de alguma forma, as pessoas poderiam aderir neles com marcas. E realmente começou a acontecer. Logo em seguida, a Adidas lançou, em seguida a própria Starbucks lançou o programa dela, e isso foi um pouco antes da gente pivotar. Nós pivotamos a empresa em 2022, quando nós decidimos realmente que, por uma série de constatações que fizemos no mercado, nós percebemos que o Web3 ia crescer muito, e nessa pivotagem a gente começou a aplicar a nossa tese, né? E quando nós vemos os números de Web3, percebemos que tem muito, falo do LTV, né? 90% desse valor é muito dedicado a DeFi e degenerados e flippers, né? Ou seja, é uma movimentação de especulação. E a Sônica, a gente olha isso aqui com muito respeito, mas nossa visão é um pouquinho mais a longo prazo. A gente olha muito como uma questão de eliminação de frição, descentralização, redução de custo. Por quê? É o que a tecnologia vai permitir. Então, nesse sentido, a gente olhou de outra forma a Web3 desde o começo, né? Então, como é que eu baixo o meu custo de aquisição, né? Que é a pergunta que você fez. Hoje, com uma coleção de NFTs, você consegue, inclusive, pelo comportamento da carteira que está cadastrada no teu sistema, saber quem é a pessoa, sem ela dedicar os dados para ti, né? Você consegue, por exemplo, saber o comportamento de determinada coleção ou determinada comunidade de acordo com o que acontece dentro dela. Então, esses dados, vamos dizer, dados sensíveis, que a LGPD, e tanto a LGPD quanto o fim dos cookies do Google, vão trazer para uma realidade muito diferente, o marketing digital já está trazendo, né, além do aumento de custo, permite que você gerencie, tanto para trazer cliente novo através de um NFT que de repente dá direito a uma determinada promoção ou dá direito a participar de um ecossistema, até mesmo para a gestão das comunidades, né? Como é o caso do nosso cliente Mercado Bitcoin, que ele tem um token de comunidade feito em Sônica dentro, que gerencia uma comunidade com 3.000 pessoas, e lá você vê claramente que além de ter o relacionamento mais próximo, né, essas pessoas conseguem ter um relacionamento entre elas muito grande ali. E isso para a gente, que a gente chama de referral marketing, né, indique, né, a gamificação permite que você não precise de mídia. Então, isso bem gerido, claro, é uma tecnologia, entendamos, começando. É o que está, é a nossa visão de futuro. Isso vai permitir que as marcas e empresas consigam, através dos seus próprios clientes, gerar um crescimento mais orgânico, não é que é sem mídia, é sem depender tanto do inbound e do outbound, percebe? Quer dizer, sem tanto do inbound, porque o inbound, que para nós, ele é uma situação que é complicada, principalmente para o pequeno e médio negócio. Uhum. E assim, atualmente a gente vê, bom, acho que em primeiro lugar tem o que você acabou de falar aí sobre LGPD e até uma mudança desse mercado de divulgação, né, de anúncios dominado por Meta e Google, que tem ficado cada vez mais complicado, né? A gente caminha aí para o fim dos cookies
E ao mesmo tempo você Exatamente. também tem um mercado super saturado, que talvez hoje seja eficiente para produtos de compra impulsiva, né? Então você está ali no Instagram e aparece aquele produto incrível que, enfim, você vai comprar ali no susto, e que normalmente é um ticket médio mais baixo, mas para empresas, por exemplo, prestadoras de serviço ou empresas que têm ticket médio mais alto, você pode eventualmente usar, e acho que a maioria das empresas ainda usa, né, tanto Meta quanto Google, mas você acaba não tendo ali uma eficiência de médio e longo prazo, né? No caso, com Exatamente. NFTs, com blockchain, você, a partir do momento que você interage com uma carteira, você tem uma conexão com aquele usuário, com aquela carteira, para sempre, né? Exatamente. É, e aí, assim, atualmente já existem exemplos, você citou dois que acho que são talvez os mais importantes aí, até pelo peso das marcas, né? Adidas, Starbucks. No Brasil, a Reserva também fez um projeto super legal. A Nike tem também o seu projeto com NFTs, mas ainda é algo que é muito pontual, né? O que, que falta assim para as empresas entenderem que elas estão diante de uma tecnologia é, que pode beneficiá-las e que não tem nada a ver com comprar e vender Bitcoin, Ether, etc., e que elas podem Sim. usar o blockchain para otimizar processo, para aumentar a eficiência do seu setor de marketing e de repente, vender mais ou aumentar os seus lucros? Por que, que isso ainda está tão passo a passo, assim, passo de tartaruga, talvez? Eu acredito, primeiro, assim, o foco excessivo das empresas de Web3 na parte de especulação, né? Então, essa tese que eu estou te falando de Sony, que eu conheço, ou poucas que tem, né? Eu estou visando lá realmente resolver uma dor ao invés de ganhar dinheiro com compra e venda de assets, né? Então, são coisas bem diferentes. Nós participamos do programa de aceleração da Elo agora, da Elo Startups, o primeiro, né, que teve no começo do ano. A gente está se gabaritando agora com eles. A dor deles era justamente essa: como é que usa o Web3 para resolver um programa de fidelidade, né? Programa de fidelidade, Gabriel, você sabe que hoje você, para pedir uma sala VIP no teu programa de fidelidade, demora 7 dias. E no nosso levantamento, esse pedido passa por planilha, né? Então, só para entender, existe muita frição e muito processo ainda. Uhum. Então, o que precisa acontecer para as empresas começarem? Cases. Cases. Então, eu já te falo dois. A Lufthansa, até vocês noticiaram ontem na própria Exame, no Future of Money, que a Lufthansa lançou o programa dela de milhagem baseado em tokens da Polygon. O Nubank lançou o dela, né? Lançou e deu uma paradinha lá com o Nucoin. Por quê? Porque teve muita especulação. Então, são os cases que vão formar mercado, né? E como aconteceu com a Web2, para quem como eu viveu aquilo também, eu estava comentando hoje em reunião do time aqui, né? Lembra quando você, para usar e-mail, você precisava fazer o download do software? Lembra disso? E aí, de repente, começaram a usar o e-mail no navegador. Tenta lembrar quanto tempo você demorou para confiar nessa história, Sim. né? Todo mundo usava no navegador, mas voltava para o software. Por quê? O navegador, meu e-mail vai sumir. Então, mas é verdade. É uma questão da adoção e da cultura do ser humano. Claro, tem as marcas pioneiras e uma coisa interessante. Esse ano 2023, para nós, pelo menos na Sônica, foi o ano da POC. Todo mundo quis experimentar, né? Empresa de tecnologia grande, empresa com 4 mil funcionários, empresa com 30 funcionários, todos quiseram beber da fonte para ver qual é que era. E eu sempre falo o seguinte: o Web3 não é uma tecnologia procurando dor para resolver, né? Entendeu? É isso que tem que dar um step back e falar assim: não, é o seguinte, nós vamos mirar em dores específicas. Por isso a tese que a gente tem hoje de que uma primeira onda, que foram as coleções NFT, é uma onda de adoção. Assim que as pessoas só começaram a usar a Web2 quando teve e-mail. Antes do e-mail ninguém Uhum. usava para nada e ela já Sim. possibilitava muitas coisas. Inclusive, antes do e-mail, a Web2 já possibilitava a transação financeira, né? Sim. Eu lembro que eu tinha conta num banco brasileiro antes de ter e-mail. Então, e pouca gente. Eu fazia a transação no meu computador, minha mãe me chamava de louco. Mas é verdade, vai acontecendo Sim. e a adoção é o quê? Primeiro, né, cases acontecendo mesmo, responsáveis, né? Então, por isso que o ecossistema é importante.
A Sônica, nós apoiamos muito. Praticamente todas as comunidades no Brasil hoje, a Sônica eles têm token com Sônica. Por quê? A gente faz questão de estar junto deles, porque eles são os verdadeiros fomentadores. E o Web3, como ela é permissionada, ou seja, qualquer um pode entrar, você não precisa de muito para começar a trabalhar com Web3, é uma tecnologia que está vindo de baixo para cima. Então, existe um uso já, todo um underground usando isso, muita gente, Brasil, muita gente boa utilizando isso e começando a levantar situações de caso muito impressionantes. Tem coisas acontecendo que eu que estou no mercado, eu fico, cara, como é que eles pensaram nisso, sabe? Desde NFT para rastreamento de vinho até tiqueteira para substituir o ingresso do show. Já tem com gente brasileira fazendo. Então, eu acho que é por aí que vai acontecer esse mercado. Tá? E é interessante esse exemplo que você trouxe, né, do e-mail. Eu acho que um outro exemplo muito claro, assim, são os e-commerces, né? Que, enfim, acho que todo mundo já deve ter visto o próprio Jeff Bezos, né, criador da Amazon, falando sobre as dificuldades quando a empresa foi fundada, porque as pessoas não confiavam, né, em colocar seu cartão de crédito num site e receber um produto real, né, numa transação feita de forma totalmente digital, e quanto tempo demorou para que as empresas entendessem que elas poderiam ganhar muito mais dinheiro se elas tivessem nessa então nova tecnologia, e isso demorou bastante tempo e acho que só foi se consolidar depois Sim, da bolha, né, das .com, ali no começo sim. dos anos 2000, ou seja, a gente está falando de mais de 10 anos aí, de que a internet começou a se popularizar nos anos 90. Mas, de qualquer forma, eu ainda vejo uma... talvez seja por eu ser um entusiasta desse mercado, mas eu ainda acho que as pessoas hoje têm uma resistência um pouco maior. Eu também acompanhei, eu ainda era jovem, né? Eu nasci na década de 80, então nos anos 90 eu era ali criança, adolescente, acompanhei, era um outro ponto de vista, mas eu lembro que apesar de existir resistência, hoje tem um discurso muito ligado e muita gente que tem essa posição, né, de medo dessa tecnologia, como se ela fosse prejudicial, talvez por causa das pirâmides, dos golpes, talvez por causa da complexidade da tecnologia. Sim. Ainda sinto que está indo um pouco mais devagar do que o que acontece com a internet. Você concorda ou essa é uma visão equivocada, você acha? Cara, eu sou da tese que vai, sabe, amalgamar, é uma palavra velha, né? Mas assim, exato, o e-commerce não substituiu a venda presencial. Eles Uhum, foram se integrando para virar o tal do digital, né? Da uhum, mesma forma, a Web3, como eu falei, ela vem vindo, ela tem vida própria porque tem a questão financeira e a questão de que você não precisa de intermediário. Então isso é uma bandeira um tanto quanto anarquista, né? Um tanto quanto embatendo o poder centralizado e tudo mais. Ok, eu respeito, mas a adoção grande dela vai vir das grandes companhias. Então, nós fizemos o lançamento da plataforma global no Collision Toronto, participamos de vários eventos ali. Cara, no Canadá, blockchain nas empresas já é uma coisa quase ultrapassada. Eles já falam como se implantamos há 3 anos atrás, sabe? Aí você uhum, fala, como aonde você implantou? Na minha área de compras. Como assim? Então, é uma questão de ponto de vista e não sei se a adoção está sendo mais lenta aqui, por quê? O brasileiro é muito early adopter, mas ele só é early adopter nas coisas muito mastigadinhas, naquilo uhum, que não precisa de aprofundamento e estudo. Essa é a real. Então, por que tudo que tem fácil interface com o usuário, a gente é muito rápido. Agora, aquilo que eu preciso me aprofundar, dominar para funcionar, a gente não tem a didática de ler o manual de instrução. E é uhum, cultural, não é certo nem errado. Então, na uhum, minha cabeça, a adoção está vindo por quê? Primeiro é muito teste AB, né? Então a gente vê muita gente no erro e acerto. É louvável, mas tem que entender que isso dá um delay. Eu falo isso muito, né?
os meus colegas startupeiros, os empreendedores de Web3. Cara, tem negócio que era fenomenal, em 3 meses o pessoal desistiu. Ah, não tracionou. Cara, uma startup para começar a dar certo é 2 anos. Então, é verdade. E você sabe do que eu estou falando. Então, você já lidou muito com fintech, né? Você deve ter pego a onda de fintech que é teu mercado. Cara, a gente conviveu com as fintechs aqui na região, Florianópolis e tal. A fintech, o cara comendo aquela grama durante 5 anos para levantar. E não tem jeito. É assim que funciona o mundo. Então, isso é uma coisa que eu acho que não é tão... Ela teve um hype muito grande, teve aquela comoção justamente por aquela coisa, né? Descentralização, anonimato e autocustódia. Oh, que 3 palavras bonitas, né? Mas isso, para mim, em certa medida, é uma utopia. Isso vai funcionar em determinado nicho de mercado. Porque, no fundo, é muito complicado para o ser humano se autorresponsabilizar. Mal a gente se responsabiliza pela própria vida, né, Gabriel? Aí eu vou me responsabilizar pelos meus assets, né? Imagina minha mãe usando uma carteira, uma MetaMask. Não rola. Então a gente tem que botar pé no chão. Por isso que nossa tese aqui é mais operacional mesmo. Ah, não tem muito charme. Cara, o charme está em fazer rodar algo com 20% a menos de custo. O charme está a gente arrumar uma forma de empresas médias, que a gente tem casos, que tem, sei lá, um headcount de 40 pessoas no CS e falar para a pessoa, você tem 40 funcionários no CS, né? Quer baixar isso para 10? Tokeniza. Aí que está a redução de custo. Porque se eu tokenizo e levo todo o meu consumidor para uma ferramenta como o Discord, eu automatizo o atendimento e para de abrir ticket, você entende? Para de telefone, para de WhatsApp. Então, o que eu estou falando é assim, é isso, a mágica da Web3, da blockchain, né? Ela consegue trazer as coisas numa velocidade, numa descentralização que ainda não estamos preparados. Por isso que a adoção está na velocidade que você acabou de falar. E é assim, curioso ainda nessa linha, e na minha opinião, acho que esse talvez seja o grande ponto, não sei se de virada, porque eu acho que blockchain de fato está crescendo, né? Não acho que é preciso virar o jogo, pelo contrário, eu acho que a tecnologia está avançando, crescendo, a adoção está aumentando, mas até sobre o que eu falei, né? O que eu acho que esse ritmo poderia estar mais acelerado, eu acho que também está muito ligado ao fato de que a gente, e eu falo a gente como todas as pessoas que participam desse mercado de alguma forma, falam muito da tecnologia em si, né? E quando a gente olha, por exemplo, as soluções, como esse exemplo que eu dei dos e-commerces, as lojas físicas não foram convencidas a irem para o digital se discutindo TCP/IP ou outras tecnologias relacionadas à internet. Eles foram simplesmente porque funcionava, porque aumentava a eficiência, aumentava o lucro ou qualquer outro benefício concreto do tipo, né? Sim. E aí, assim, como que é o seu papo com os empreendedores, com as empresas, para mostrar para eles que, cara, assim, independente da tecnologia que a Sônica utiliza, né? É assim, eu tenho uma solução que vai beneficiar a sua empresa. Não importa se é blockchain, se é qualquer outro nome, o cara está interessado na sua solução. Como que você convence, ou até se você citar de repente blockchain e o cara fala, pô, blockchain, isso aí de pirâmide, de cripto, de não sei o quê. Como que é esse convencimento aí do empreendedor ou do brasileiro médio que não entende a tecnologia e nem precisa entender, né? Essa é a verdade. A plataforma Sônica atualmente, ela, como plataforma, né, a gente atende muito o mercado Web3 Roots. A galera que faz o quê? Desenvolve coleções NFT, fine arts, tokenização. Então vão lá e a própria pessoa faz. Esse é o mercado que eu vou te falar que é nicho para mim. Esse é o mercado que ele já se formou esse mercado. Tá? Ele vai crescer, mas ele vai ser de uma forma mais orgânica. Não vai ter aquele hype na minha visão. O que nós estamos fazendo é desenvolvendo, levando o Web3 para o Web2 e trazendo o Web2 para o Web3. De algumas maneiras. Primeiro é desenvolvendo catalysts, que a gente chama, que são agências de marketing digital, labs, estúdios e tokenizadores que querem levar isso para o seu mercado. Eu tenho que ensinar esse cara a vender. A Sônica não presta serviço, Gabriel. Eu sou a plataforma para atender quem presta serviço. Então aí tem toda uma questão de educação de mercado. E aí como é que eu estou falando para eles convencerem o cliente deles? É assim que a gente está treinando, né? E vai ter um lançamento bacana no Blockchain Festival na outra semana, de um catalista nosso com uma marca de beachwear brasileira muito forte
E qual foi exatamente a conversa? Vamos reduzir teu CAC, vamos fidelizar teu cliente. E aí, por acaso, esse cliente do meu cliente, ele já tinha um programa de milhagem interna dele, e ele falava que dava um trabalhão controlar isso. Então, ele está comprando um programa de fidelidade próprio tokenizado. Então, eu tangibilizo como, cara, o teu mundo real é esse, eu entro no seu mundo real fazendo dessa forma. Então, coleção de NFT para a Sônica, ela ajuda o quê? O inbound e o outbound. Duas coisas. O token de comunidade, ele ajuda o customer success. Eu facilito essa entrada. E tem uma questão muito importante no token de comunidade, que você pode fazer o seu cliente virar seu sócio. Então, isso é uma quebra de paradigma, mas o mundo não está preparado para isso ainda. Quando você fala isso, cara, tem gente que chama você de louco. Fala, como assim meu cliente é meu sócio? Ele compra o token dá acesso ao teu negócio e no final ele participa do resultado. Já é possível. Mas isso ainda, como você mesmo percebeu, isso entra muito torto. Então, é aquela coisa, o mundo está mudando. E Web3, para nós aqui, ela vem como asfalto desse mundo mudando. As pessoas querem participar daquilo, elas querem ter a questão do propósito agora virou assim, aonde eu participo? Aonde eu sou ouvido? Aonde eu ganho junto? O propósito lá do ano de 2000, antes de 2020, né? Antes da pandemia, falava-se muito de propósito, né? Hoje em dia, assim, cara, eu tô junto. Aonde que a gente está ombro a ombro fazendo acontecer? Então, token de comunidade, token de fidelidade, ele tira toda a frição desse processo. Mas, de novo, nós temos que educar mercado. É assim que está sendo feita a adoção, entendeu? E para mim, o pitch é esse. O pitch é pegar alguma coisa... Que dor que você tem? Cara, o custo lá de mídia lá no Instagram está me quebrando. Faz uma campanha de NFT. Faz um teste. É mais ou menos assim. Legal. Um exemplo que eu já trouxe também algumas vezes aqui no podcast são esses aplicativos de maior sucesso, né, que todo mundo, hoje em dia, ou quase todo mundo usa, como Uber, iFood, enfim, vários outros, que a pessoa, ela simplesmente usa. Ela não sabe qual é a tecnologia, ela não sabe como que o pedido dela se transforma em algo no restaurante, que o motoboy também é avisado e no fim a comida chega lá. Ela não faz a menor ideia de como funciona do ponto de vista da tecnologia, como isso é possível. Ela simplesmente usa, acontece, resolve um problema para ela e é por isso que faz tanto sucesso. É isso aí. Na Web3 a gente ainda sofre um pouco com, e você mesmo falou agora há pouco, com interfaces de usuário ou experiências de usuário ainda que deixam um pouco a desejar, né? Então a gente tem aí, e acho que e eu concordo quando você fala aí que autocustódia e descentralização total é uma ideia utópica, né? Ou pelo menos uma ideia de nicho, porque para a maioria das pessoas é muito complexo e não vai acontecer. Mas como que a gente pode achar esse meio termo entre ter algo que se beneficia da tecnologia, mas que ao mesmo tempo oferece uma interface simples, intuitiva e que as pessoas podem usar, eventualmente usar blockchain sem saber que estão usando blockchain? Ah, sim. Você falou ali no começo, como a gente está comentando, né? Os cookies estão acabando. A LGPD está cada vez vai piorar muito ainda. Tem notícias vindo aí, né? Então Ou essa melhorar, questão né? Ou melhorar. isso, melhorar, não para as empresas grandes, né? Mas enfim, aí é o seguinte, né? Como é que eu consigo saber com quem eu estou falando? Lá no comecinho da internet, você lembra, Gabriel, que a gente falava de hipersegmentação, lembra disso? Qual é a diferença da mídia de massa, do anúncio na revista e da internet? A internet eu consigo falar hipersegmentar, eu falo a idade da pessoa, o nome da pessoa, até o nome quase, né? Eu consigo fazer, lembra que você fazia one-to-one no Facebook antigamente, né? E com o fim disso, cara, acaba que você tem uma situação de como é que a pessoa ela está usando essa tecnologia e ela não percebe que isso está acontecendo, né? Só que começa a ser necessário. Então já tem algumas coisas rolando e a gente chama isso de abstração. Então, nós temos campanhas de clientes nossos que você abstrai a parte de Web3 e ele faz o que? Ele entra com o e-mail dele. Né? Então, ele vai ter lá o e-mail dele, o asset digital ele vai acessar numa área restrita com o e-mail dele e ele vai estar usando blockchain e NFT e token sem perceber essa camada tecnológica. E aí que começa a grande revolução. Por quê?
Já existe, por exemplo, tecnologia de zero proof, que a pessoa prova que é ela, sem provar que é ela, né? Então você tem a identidade que é garantida, sem a pessoa precisar dar os dados dela. Então, Uhum. isso, por exemplo, para mim é uma revolução, porque imagina que as empresas começam a ter cadastro dos usuários ou cadastro dos seus clientes de uma forma extremamente facilitada, sem ter que gerenciar uma base grande de dados, entende? E, de novo, facilitou para o consumidor, né? Até há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, estavam escaneando o íris das pessoas e para pegar um token, né? Eu não vou falar de Uhum. onde era, mas... E é o fundador da OpenAI, que era o dono também, o fundador dessa empresa. Ali, estavam com medo de como ele usar a nossa íris. Mas, cara, na verdade, ele não fotografa a íris, é que a íris vira uma NFT. E é difícil conceituar isso para quem, pô, mas ele vai levar minha íris por aí, né? E aí, aqui no Brasil, alguém cortou, não sei porquê, pararam de fazer o escaneamento. Então, para mim, é o que vai acontecer, que você vai usar realmente sem perceber. E no dia a dia, né? Até com Drex, Real Digital, os programas de fidelidade tokenizado, vai acabar acontecendo a mesma situação, né? Você vai estar envolvido com esse ecossistema sem perceber. Mas aí tem uma camada importante, que é a gamificação, que é a participação no equity, que é a questão de você poder fazer permissionless, né? P2P, né? Que aí você vai começar a fazer isso, você não vai entender como isso acontece. Isso, para mim, é o que vai ser, que a gente nem percebeu ainda. Vão Uhum. surgir empresas oferecendo essas coisas que a gente vai olhar e falar assim, cara, sabe, tipo um Uber, assim, tipo, o Uber surgiu, muita gente se surpreendeu e falou, pô, por que eu não tive essa ideia antes, né? Sim. Agora a mesma coisa. Então, daqui a um tempo vão surgir, nesses conceitos do que a gente está falando aqui, você fala assim, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Eu estava no meio disso tudo, estava na Web3 e chegou esse cara e fez. E para mim é isso que eu vou fazer, principalmente, cara, no P2P. Porque a eliminação do agente intermediário, isso, cara, vai pegar muito forte no mercado nos Uhum. próximos anos. E acho que até sobre isso, e você acabou de citar um assunto que eu já queria botar na roda aqui, que é justamente o Drex, ou Real Digital, para quem, como eu, ainda não se acostumou com esse novo nome. É, e que ele cria um ecossistema que também, em tese, né, porque, enfim, não foi lançado, ainda está aí na fase de testes no projeto piloto, mas, segundo o próprio Banco Central, a gente consegue imaginar o que vem por aí, e é um ecossistema onde as startups, as empresas vão poder estar plugadas e isso vai permitir também a criação de novos modelos de negócio numa escala que talvez seja inédita no mundo todo, que é você poder ter um ambiente estatal, né, ou seja, controlado é, é, pelas autoridades financeiras, no caso do Brasil, mas possivelmente em outros países do mundo em breve também. É, então, um ambiente regulado, controlado, e que vai permitir tokenização e várias outras dessas coisas que você comentou, né, ao longo da nossa conversa. Como que a Sônica olha para isso, você pessoalmente, para o projeto do Drex como um todo, e como você acha que as startups e os empreendedores vão poder usar essa novidade para desenvolver coisas novas, né? Uma novidade em cima de outra novidade. Sim, assim, ó, na verdade, é minha opinião, né? Eu já atuo com DeFi há mais de 2 anos. E, na verdade, é uma reação. O Drex é uma reação. Né? Ele não é uma situação de uma disrupção, nada. Tá correndo atrás. Se vai funcionar ou não, Gabriel, é só o tempo que vai dizer. De fato, o que o Drex propõe já acontece em DeFi. Mas tem um amigo meu muito bacana, que é o Maurício Magaldi, eu concordo com ele, ele se deve conhecer ele fala isso, ele fala assim, sem regulação não há adoção. Então, nós vimos movimentos muito fortes no mercado norte-americano, por exemplo, que acabaram com algumas coisas lá. Então, o Drex é bom para o brasileiro, por quê? Ele faz o quê? Ele tangibiliza a tecnologia para a galera. Olha, isso aqui é válido. Não fica essa conversa de louco que você falou, né? Blockchain, criptomoeda? Ah, pirâmide.
né? Então, não, olha, tem uma moeda digital surgindo, ela vai ter um ecossistema dela, você vai poder lançar produtos com ela, você vai poder receber, pagar, etc, etc. Mas de fato vai depender muito da habilidade dos implementadores em relação ao ecossistema de DeFi. Por quê? Ela não vai conseguir substituir o que já existe, não tem como, né? E ela precisa conversar com esse mercado, ela precisa conversar com esses protocolos, porque eles, por mais que a gente fale que está no bear market, eles estão crescendo como nunca por conta de várias situações globais, né, como a guerra na Ucrânia e outras situações, problemas políticos, as pessoas estão migrando para cripto e estão indo para o DeFi, estão indo para a descentralização. Então é super louvável a atividade. Na Sônica a gente já observou, a gente já estudou o assunto para estar recebendo em Drex, para estar deixando fazer stake também. Como é que a gente pode acomodar isso em DeFi na plataforma para os nossos clientes? E super bacana. Mas o grande sucesso disso vai ser realmente a integração com DeFi, na minha opinião, né? Porque se for de novo só centralizado, é mais do mesmo digitalizado, percebe? Não é uma coisa que vai, de novo, vai reduzir custo, vai deixar mais rápido, vai eliminar a frição. Se for essas três coisas, está super válido. Eu, por Uhum, enquanto, não vi isso. Eu, por enquanto, vi a tecnologia pela tecnologia, sem querer polemizar, hein? Eu uhum. vi que a tecnologia é legal, está disponível, estou usando. Tá, a proposta mesmo, o quanto isso vai beneficiar os usuários. Então, para nós aqui, o DeFi, a Web3, NFT e cripto, é claro e é palpável no meu dia a dia de trabalho aqui, inclusive com os nossos clientes e parceiros, o quanto esse mercado melhora a vida de todos os envolvidos. Tá, Uhum. agora eu vou ter um mercado centralizado no Banco Central. Qual é a proposta? É aí Uhum. que tá, aí que pega. É aí que a gente tem que esperar um pouco mais. E o que está sendo bacana é que tem muita gente boa envolvida. Cara, eu nunca vi um movimento, né? Então você tem lá a Elo, você tem várias grandes empresas, instituições debruçadas no problema. Isso Sim. é interessante. Mas assim, não estou cético, mas eu quero ver se vão conseguir realmente escalar como está sendo esperado, não prometido, né? Esperado. Eu acho que o interesse de empresas, você citou a Elo, mas Elo, Visa, Master, Microsoft, todos os grandes bancos, né? Itaú, Sim. Bradesco, Santander, BTG, enfim, É muita gente muita gente, empenhada. muita gente, muita empresa capitalizada, com equipes muito competentes, muito interessadas, né? Debruçadas sobre isso, Sim. e acho, claro, quando a gente está falando de uma instituição pública, tudo pode acontecer e tudo pode mudar de uma hora para outra, né? Hoje ainda o presidente do Banco Central não é mais indicado pelo presidente, o que também causou uma polêmica aí no começo do ano, né? No início do mandato do Lula, que se queixou dessa regra, mas mesmo com esse certo grau de independência, o presidente do Banco Central tem um mandato de 4 anos. Daqui 4 anos escolhem um novo que eventualmente interrompe projetos que o anterior estava tocando, e isso é super comum em todas as instituições públicas brasileiras, mas considerando que isso não aconteça e considerando que as promessas aí, tanto do Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, quanto do Fábio Araújo, que é o coordenador aí do Drex, se o que eles falam se concretizar, a gente vai ter um ecossistema onde DeFi vai ter o seu espaço, e eles mesmos já falaram nesse termo, né, de finanças descentralizadas. E aí, assim, o que me interessa, o que mais me chama a atenção, e acho que pode ter maior potencial, é você colocar os veículos de investimento tradicionais, né, do mercado tradicional, num ambiente de blockchain ou de DLT, né, como é a rede Hyperledger, onde eles estão construindo o Drex, o que vai permitir que você faça não só os investimentos de hoje num sistema muito, como você falou, mais rápidos, mais seguros, mais baratos, portanto mais eficientes para os investidores, como também vai permitir que você crie novos tipos de investimento que hoje não estão acessíveis
para nós meros mortais, né? Sim, exato. É uma coisa que me pega, né? Nós apoiamos aqui, com a Sônica, uma iniciativa chamada Play for Change, que eles ensinam comunidades carentes a trabalhar com cripto. E Uhum, quando a gente começou a trabalhar com eles, um número que me deixou impressionado é que 47% da população brasileira não tem acesso a banco, né? E, cara, é incabível, né? Você está em São Paulo, né, Gabriel? Eu estou sim. aqui em Blumenau, Florianópolis. Para nós, isso então, você consegue imaginar isso? Que de Não. cada 10 pessoas, quase 5 não tem conta em banco. Uhum, Então, antes de pensar no Drex, brother, na boa, né? Vamos olhar, vamos olhar o que está acontecendo e por que eles não têm acesso a crédito, a microcrédito que seja. E aí, o que a Play for Change faz? Ela ensina essas pessoas a trabalhar com cripto. Ela ensina uhum, essas pessoas a pagar e receber com cripto, né? E isso, cara, teve muita aderência, né? uhum, Então, isso que você está falando de depender de uma força política, depender de centralização. É centralizado, cara. O Web3, ela prega a descentralização porque nós acreditamos no poder da gestão de comunidade, né? Ela prega o quê? Você não depende de um poder central tomando decisão por você. Como isso vai acontecer? Então, mesmo por mais que tenha muita gente grande, inclusive eu acho que os grandes estão com muito medo mesmo, é medo, tá? Do potencial de uma Web3 desmontar mercados, né? Que uhum. de repente vai nascer uma empresa numa garagem e vai acabar com o mercado de bilhão. Então, de novo, mas E porque a a gente Web3 já é viu esse super. filme, né? E aí, por exemplo, assim, e aí o que acontece? Eles se uniram, na minha opinião, justamente assim, ó, vamos ver o que é isso. Como tem muita POC acontecendo aqui, né, batendo na nossa porta, a mesma situação tá com a questão do governo brasileiro. Cara, vamos entrar na piscina para ver qual é a temperatura? Vamos ver que bicho é esse? Então, eu fico muito dando um pé atrás do tipo assim, cara, não vamos depender tanto de política, né? Ou vamos ver a coisa mais a longo prazo. Isso vai acontecer que começar empresas pequenas a aderirem e desenvolver solução em cima. Então, a partir do momento que você tiver um ecossistema de pequenas empresas e médias empresas, junto com as grandes, desenvolvendo situações, desenvolvendo aplicações, desenvolvendo. Imagina um programa de fidelidade baseado em Drex, né? De uma pequena empresa, de uma, sei lá, uma rede de lavanderias. Estou dando uma ideia aqui, sei lá. Aí Uhum, você começa a falar, o negócio realmente rodou. Mas uhum. é a se ver. E, cara, eu peguei a informação, eu estava num evento na semana passada em Florianópolis. Uma das pessoas que está lá no cerne do Drex me falou: cara, isso só vai estar em pé em final de 2024. Sim. Então também tem essa. A gente fica fazendo muito barulho e a situação é mais daqui um ano, daqui mais de um ano, Gabriel. Então, tem tanta água para passar embaixo da ponte, cara. Tem tanta guerra para acabar, guerra para E- começar, né? Eu queria aproveitar esse gancho do quanto a gente fica ansioso com essas novidades e às vezes fazendo muito barulho por nada, é, e levantar um outro assunto que aconteceu algo semelhante, que é o metaverso, né? O Facebook anunciou um plano bilionário de construção do seu metaverso. Em 2021, todas as empresas de repente começaram a falar de metaverso. O mundo parou para falar de metaverso e imaginar esse ambiente de realidade virtual, onde a gente iria passar grande parte dos nossos tempos e o que vai acontecer com as futuras gerações que vão viver no mundo digital aí do metaverso. E aí, passado aí um ano, 2 anos, essa conversa esfriou pra caramba. Ainda existem projetos aí super legais em relação a isso, né? E especialmente os descentralizados, como The Sandbox, como Decentraland, mas é fato que a conversa esfriou. Você como alguém que empreende em Web3 e que lida com empresas que estão de olho também como podem se beneficiar da tecnologia blockchain, como que você enxerga essa conversa sobre o metaverso, o conceito do metaverso? Você acha que isso vai agora ser deixado de lado, passou e não foi para frente? Ou é algo que a gente não estava pronto e vai voltar a falar mais para frente? O que você acha desse assunto? Eu enxergo assim, né? Vou falar da imprensa, né? Na real. A informação está horizontalizada, né? Antigamente, vocês jornalistas tinham uns furos, né? Vocês conseguiam
pegar um assunto e detonar esse assunto e ir profundamente, porque vocês tinham alguma exclusividade, algum conhecimento. Hoje em dia, sai num site, faz assim, ó, né? Então, o que acontece com isso? Na verdade, não houve tempo de assimilar qual foi o recado. Houve o hype, todo mundo foi para cima, consumiu a informação, sem, de novo, entender direito o que estavam falando ali. E aí, para mim, foi uma cortina de fumaça da Meta em relação aos processos que ela estava sofrendo quanto ao LGPD. Passado isso, né, eles realmente lançaram alguma tecnologia, ativaram um grande laboratório e desativaram. Por quê? Não é que não está tendo adoção. Na realidade, exatamente como a gente falou agora de Web3 e como ela vai fazer um merge no que existe, está tendo um merge do metaverso com as coisas. Então, primeiro, a realidade aumentada, a realidade virtual, elas estão fortes como nunca, cada vez tem mais aplicações. Nós tivemos aqui a semana retrasada uma empresa aqui da região que ela desenvolveu uma aplicação de realidade aumentada para vender. Aqui é uma região de muita indústria têxtil, não sei se você sabe, né? Uhum. Grandes marcas nasceram aqui, né? Dudalina, Sim. Hering, Sufabril, aqui na região de Blumenau. Então, e a gente fica, né? A Sônica é Blumenau e Floripa. Então, essa empresa aqui da região ela criou uma tecnologia, Gabriel, de realidade aumentada para showroom de coleção de roupa. Imagina que toda vez que precisava vender uma nova coleção de roupa, o caixeiro viajante enchia a mala dele e viajava. Agora ele leva um óculos da Meta, entrega para o cliente dele, ele coloca, ele consegue ver toda a coleção de roupa para comprar. E é incrivelmente bom, porque os tamanhos, o tecido, a cor, consegue realmente chegar lá. Então, é uma aplicação de realidade aumentada e é baseado no conceito de metaverso, porque você anda e navega dentro dele. Pá, legal. Isso é uma aplicação. Então, de novo, não morreu. Ele está tendo um merge com outras coisas. Então, vamos falar de videogame que você falou, sandbox e tal. É uma indústria gigantesca. E uma parte da indústria de videogames, de games, migrou para o metaverso. Então, você tem outras coisas acontecendo lá dentro. Nós temos a lojinha da Sônica dentro do Sandbox, através de uma coleção chamada Jaguar Friends, que é um cliente nosso. Vai muito bem, obrigado. Está indo, mas, de novo, é uma adoção de quem tem desejo e quem tem aderência a esse tipo de tecnologia. Porque também existe frição, né, de você botar um óculos, ficar tonto. Nós desenvolvemos POCs aqui, desenvolvemos um projeto grande de metaverso para um grande banco. Mas, de novo, aquela coisa, usou para testar a tecnologia, agora está vendo como a aderência vai ser feita de acordo com o dia a dia dele. Utopia de lá na frente a gente viver no metaverso, vai acontecer? Vai, para um nicho. O nicho mesmo, né? Vai ter gente que vai dormir e acordar com óculos. E aí, mas isso é uma outra história. A tecnologia ela está sendo usada, ela está sendo aplicada. Tem um outro case para citar. Pode citar case aqui? Claro. Pode, né? Que é da Lili Kessler. Ela lançou uma coleção de NFTs aqui conosco, de impacto social, para ajuda de mulheres, para empoderamento feminino em geral, né? E ela também lançou uma coleção de digital, junto com a Metacosmos, que a NFT que você compra é a NFT da roupa e você usa ela no seu avatar para ir para o videogame. Pô, como é que é isso? Cara, é super complexo. É um guarda-roupa em que a NFT, você prova a NFT no seu avatar. Então você constrói seu avatar, prova lá e você sou eu mesmo. Então tá tendo aderência, mas não naquilo que a Meta, que alguém entendeu que a Meta prometeu, né? A Meta prometeu um metaverso que todo mundo vai estar lá dentro, não sei o quê, né? Eu lembro do anúncio deles, né? Mas na verdade está tendo uma aderência da tecnologia. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, a água forma o rio, né? Então, para onde que vai? Mas a margem é formada pela água, né? Claro. Então, tem a tecnologia, ela está acontecendo e, cara, aí pega um, pega outro, e pega outro. Aqui, por exemplo, a gente tem um apoio, a gente faz muito apoio social aqui com a Sônica. Então, nós estamos fazendo, e agora a gente fez o primeiro apoio acadêmico. 2 estudantes da FURB aqui de Blumenau desenvolveram uma fechadura tokenizada, que você abre com uma NFT. Então tem IoT, olha que louco, IoT, tem NFT, blockchain e tudo já funcionando no protótipo. Então você chega lá, ele desenvolveu o NFT em Sônica, com o seu celular, você abre uma fechadura remotamente ainda, pelo Wi-Fi. Tá, que aplicação tem isso hoje?
Não sei. Não sei. Mas eu tenho Vamos certeza que se descobrir. perseverar, tiver mentoria correta, funding e tudo mais, um dia uma grande fábrica de fechaduras pode licenciar a tecnologia. Uhum, É legal. assim que eu enxergo. Não sei se eu estou viajando, mas é assim que a gente enxerga assim, essa adoção do metaverso. Legal, Alexandre. Bom, já estouramos o nosso tempo oficialmente. Nosso Pô, diretor-produtor Heitor Pinheiro já está aqui buzinando no meu ponto aqui para a gente bacana. chegar ao fim, mas assim, é sinal de que a conversa rendeu, né? Porque não tivesse rendido, a gente já não teria estourado o tempo assim. Queria agradecer sua presença, Alexandre, e também deixar aí um espaço para sua consideração final. Acho que é legal você também falar onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre a Sônica ou de repente até procurar diretamente você para bater um papo. Então, o espaço Ah, é seu. legal. Cara, eu agradeço a oportunidade. É super importante para o mercado de Web3 essa abertura que vocês da Exame Future of Money estão dando. O mercado já sabe disso, a gente tem só que agradecer esse apoio e ouvir pelo menos o que a gente está falando, mesmo que sejam umas loucuras, né, Gabriel? Para conhecer mais a Sônica é super simples, www.sonica.xyz. Sonica.xyz. E para conversar comigo é só entrar no LinkedIn Alexandre Adolio, Adoglio, fala Adolio, e conecta por lá, fala que viu o podcast, quer trocar uma ideia, estou super à disposição. E quem quiser ser um catalyst e trabalhar com Web3 também, é só entrar também no sonicas.xyz, que a gente tem lá um canal exclusivo para você aprender e começar a trabalhar, revender projetos de Web3 aí no seu mercado. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Alexandre. Obrigado também a você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Não esqueça de seguir o Future of Money nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok, sempre o @FutOfMoney, e também de acessar o nosso site lá dentro da Exame para ficar por dentro de todas as novidades relacionadas aí ao futuro do dinheiro. E a gente vai ficando por aqui desta vez. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio deste amado podcast. Obrigado a todos mais uma vez. Um abraço e boa semana. Tchau, tchau.